Tiago, aqui no escritório, né, a gente tem atuado muito em negociações, transações de compra e venda de empresas, né, o M&A, também trabalhos de planejamento, e o tributário sempre é um tema fundamental. Queria que você falasse primeiro, né, nesse tipo de negociação de compra e venda de participações, de joint ventures e investimentos, a importância desse olhar do tributário para que as transações sejam eficientes, né, e bem sucedidas. O direito tributário é essencial, né, em todas essas estruturações que você acabou de mencionar. É uma situação que nós temos que ponderar e analisar sempre quais são os ativos, o que é de interessante na empresa adquirida e, sobretudo, o que ela tem de passivos, despesas que vão impactar diretamente no seu preço, no valor econômico da transação, né? Eu costumo dizer que, desde a relativização da coisa julgada, decidida pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, o passivo das empresas, né, a informação sobre as suas demonstrações financeiras, elas são mais do que necessárias participação de um procedimento de auditoria cada vez mais intenso, juntamente com a posição jurídica também, da mesma forma, com a mesma intensidade, né? Você tocou num ponto, né, que as transações de investimento, ou de fusões e aquisições, ou até de tomada de uma dívida junto a uma instituição financeira, vão passar por diligências, né, a famosa due diligence. E aí a importância do tributário também no acompanhamento desse momento pré-negócio, né? Exatamente, Bernardo. Um relevante varejista estrangeiro com operação relevante no Brasil acabou de finalizar uma operação de venda no valor de 100 euros, onde o comprador acabou assumindo todo o seu passivo, grande parte dele tributário, né? Então, é fundamental essa análise de due diligence tributária para que a operação econômica, como eu disse há pouco, seja viabilizada, né, que o preço do negócio seja precisamente ajustado, eu diria. E o empresário, às vezes, ele acha que isso só pode ser feito quando ele já tem um potencial comprador ou investidor, mas a gente fala muito da preparação, né, de fazer uma organização da governança tributária, até para ele não chegar numa mesa de negociação com potenciais surpresas, né? Exatamente, Bernardo. Fundamental o cliente ter noção da tributação envolvendo as suas operações. Eu digo o cliente ou vendedor, ele tem uma noção precisa do que seria a tributação no modelo ideal instituído pelas secretarias das fazendas, da Receita Federal, e o modelo ideal também à luz da jurisprudência dos nossos tribunais, né? E da estrutura da operação que você está pensando também, né? Porque a gente pode ter alternativas de modelos societários, aí a gente conecta o tributário com o societário, né? Que todas essas negociações precisam do olhar, né, de ambos os direitos. Sem dúvida. O caminho que você for dar, a opção de adotar ou não um planejamento tributário é fundamental para se chegar num denominador comum em termos econômicos e financeiros, né? Excelente. Conectando, saindo do específico, né, de uma transação de M&A, vamos falar um pouco sobre planejamento patrimonial e sucessório, que você acabou falando ao estruturar, mas a gente faz isso também para famílias empresárias ou para empresas estruturadas que estão aí. Nós estamos com a reforma tributária em processo no Congresso ainda, né? Temos as leis complementares vindo. Como que estamos vendo isso e a sua atuação nessa seara? Esse é um ponto extremamente importante, Bernardo, sobre a reforma tributária em relação às mudanças sobre a tributação do patrimônio que está vindo por aí. Nós aqui do Portugal Vilhera já estamos apresentando essas novas nuances pós-reforma tributária para os nossos clientes, ainda que haja uma transição no tempo quanto à instituição dessa nova tributação, mas se nós pegarmos um tributo que a gente trabalha demais nas nossas operações, que é o ITCD, o que está se falando em termos de reforma tributária é que vai haver uma agressividade bastante acentuada em relação à sua tributação, né? Uhum. Da mesma forma, atividades imobiliárias, as holdings que nós constituímos aqui para os clientes, o impacto da tributação com a instituição do IBS, da CBS, muito provavelmente vai impactar no custo tributário dessas operações, né? Então, para a tomada de decisão do cliente, é fundamental colocar esses novos aspectos fiscais na mesa para que ele tome a decisão de optar ou não por prosseguir com o planejamento societário, sucessório que a gente está vindo a propor para eles. Exato. Você tocou num ponto também que a gente tem muitos clientes aqui de dia a dia, né? Que a gente está assessorando a operação cotidiana deles. E mesmo esses, a gente precisa de ter um olhar atento, porque as normas tributárias, ainda mais no Brasil, mudam de um dia para o outro, né? Temos
os prazos legais, mas é sempre bom que a gente esteja proativamente, né? Como que é essa atuação do Portugal Vilela nesse campo? Sem dúvida, Bernardo. Eu incluo esse tipo de atividade que você acabou de mencionar no que a gente chama aqui no escritório de compliance tributário, né? Que é sempre estar atualizado, entender a atividade dos nossos clientes, entender a tributação dos nossos clientes e colocar sempre como norte o posicionamento da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, da própria Prefeitura aqui de Belo Horizonte ou dos municípios, das prefeituras dos municípios em que nossos clientes estejam estabelecidos. Todas as modificações normativas, soluções de consulta que vierem a ser publicadas, a gente tem que estar sempre atualizado para sempre posicionar o cliente. Sejam soluções de consulta, sejam posicionamentos que a gente concorda, sejam aqueles, sobretudo, que a gente discorda, né? Para até, eventualmente, dentro de um trabalho de consultoria, de compliance tributária, propor as ações judiciais, formular teses jurídicas para tentar equacionar essas medidas que a gente entender inconstitucionais e ilegais por parte desses órgãos de administração tributária, né? Que estão cada dia mais gulosos em termos de tributação e de arrecadação. E aí você conectou com essa possibilidade do contencioso, né? Contencioso pode ser administrativo ou contencioso judicial, queria que você tocasse também, ou até mesmo misturando com a possibilidade de uma transação tributária. Como que você explica isso para o nosso cliente? Eu vejo o contencioso tributário como um debate de interpretações. Nós temos os dispositivos constitucionais, nós temos os princípios constitucionais, nós temos o Código Tributário Nacional, nós temos as nossas leis federais, estaduais, municipais. A administração fazendária as interpreta da forma que melhor lhe convier. Nem sempre essas interpretações estão condizentes com o que a gente acha, de acordo com a nossa interpretação à luz da legislação, à luz da própria Constituição Federal, né? Então, diante desses compassos de interpretações, por que não discutir? Por que não fazer prevalecer a nossa posição perante os tribunais? Sejam eles administrativos, que é onde a tributação envolvendo as apurações tributárias, a apuração do imposto é discutida de uma forma mais direta, seja no próprio judiciário, onde a gente vai discutir legalidades, inconstitucionalidade, dispositivos normativos aí instituídos pelos órgãos fazendários, né? E aí você provoca os clientes a refletir sobre o risco, o benefício de tentar na via administrativa ou, diante do insucesso eventual, de também caminhar para os tribunais. Sim, sempre. A decisão é do cliente. O nosso dever é passar para o cliente todas as opções, todas as possibilidades, para auxiliá-lo na tomada de decisões, seja por um contencioso, onde a gente vai depositar em juízo os valores sob discussão, seja uma medida um pouco mais audaciosa, agressiva, digamos assim, de não depositar e discutir, informar para ele quais seriam as consequências dessa decisão. Então, seja no consultivo, seja no contencioso, que eu vejo cada dia estão mais umbilicalmente ligados, eu acho que é fundamental para auxiliar o cliente na tomada de decisão do seu negócio, né? Para ajudar na perenidade do negócio. Sem dúvida. E a gente tem empresas de todos os portes, né, Tiago? Pode ser, às vezes, um nascimento de um negócio, uma startup, uma pequena e média, ou uma grande empresa que está olhando para o seu futuro, até pensar no IPO. E aí a gente tem também a possibilidade de fazer um plano estratégico, né? De buscar uma isenção fiscal, pesquisar oportunidades aí de julgados administrativos. E aí eu estou falando de uma estratégia tributária, né? A estratégia tributária, ela passa desde o planejamento tributário que a gente pode apresentar para o cliente dentro do seu negócio, visando uma elisão fiscal, que é uma economia já lícita dentro de uma interpretação já sedimentada das normas tributárias, seja também a verificação de regimes especiais que estados fora de Minas Gerais já possam estar Exato, né? Acontece muito. O Rio de Janeiro institui determinado regime especial, estabelecendo uma tributação menos agressiva de ICMS, né? E que nós temos todas as condições, nós temos normas aqui no estado que nos permite apresentar esse regime especial para a Secretaria da Fazenda aqui do estado e buscar uma equiparação, né? Mas nós teremos um período de transição da reforma tributária também, né? Isso aí eu acho interessante você comentar, porque tem muito estresse aí de dúvida, né? Esse prazo vai ser longo, tem coisas já em curso? Bernardo, eu acredito fortemente que em dezembro o processo de tramitação da reforma tributária vai estar concluído, né? Eu acho que tanto o projeto de lei complementar 68/2024, quanto o projeto de lei complementar 108/2024,
em 31 de dezembro de 2024 eles vão estar concluídos. Tomara, oxalá. Essa é a previsão, né? Sobre a tributação do consumo, há um período de transição já pré-estabelecido, né? Que começa em 2026 e que vai se terminar em 2033. Né? O CBS sofrendo uma transição, um aumento gradual de alíquotas, e o PIS e COFINS, por outro lado, sendo reduzido. Da mesma forma, em relação ao aumento da alíquota da IBS, com a redução das alíquotas do CMS, do ISS, né? Em relação ao ITCD, né, que é um tributo fundamental aqui dentro da nossa área societária e tributária de atuação, me parece que vai se fazer necessário os estados da federação também desdobrar essa reforma e instituírem leis próprias, né, prevendo esse novo regramento que vai estar previsto na lei complementar, que seria, no nosso caso aqui em Minas, já tem um tempo, e o ITCD não é progressivo, né? Independente dessas reformas todas, eu acho que o que permanece também é a peculiaridade e individualidade de cada cliente, né? A necessidade da gente compulsar os autos ou a documentação para dar uma solução especializada. Vai ser um período de muita orientação, né, Bernardo? Eu acredito que a reforma tributária ela vai gerar dúvidas, ela vai gerar questionamentos, ela vai gerar interpretações, muitas vezes divergentes, né? Então, eu penso que está atualizado, está acompanhando isso, como a gente já está fazendo aqui no escritório, como a gente já vai até se antecipando com os clientes, eu entendo fundamental para que as certezas e, sobretudo, as dúvidas já apareçam antes mesmo até da instituição efetiva da reforma, né?